Pavinato, vamos lá, pegando o que o Schelp disse e também o Zé Maria, uma coisa que chamou a atenção é que foi um discurso lido. Eu me lembro das outras eleições do ex-presidente Lula e ele falava com uma naturalidade que, obviamente, a idade talvez pese nesse momento, mas foi um discurso lido e que tem ali muito pré-fabricado. Não compara, por exemplo, ele volta a dizer que o Brasil está num problema econômico gigantesco, o que não é fato se comparado ao mundo, e não tem como julgar o Brasil se não olhar para o mundo. Ele volta a falar, ele fez menção sim, acho que o Schelp tem razão nesse aspecto, de ele falar assim, vou governar para todos os brasileiros, mas ele fala só das pautas mais ligadas ao PT, a base dele, que é o que o Zé Maria disse. Bom, a gente vê que tem vários elementos para serem analisados. Pavinato, diga lá, o que você achou desse primeiro discurso, dessa forma, lido, mas parece que muito pré-fabricado, parece que tem até um pouco de discurso da Janja nessa história, a esposa dele agora, um pouco de mercadante, enfim. Qual a sua análise? Olha, eu estava falando aqui para você, Piotr, que nesse jogo dos 7 erros eu achei pelo menos 14. Né? A começar com uma questão que você levantou, né? Contra fatos não há argumentos. E eu vou contrapor isso aqui. Tem um dístico do direito que diz o seguinte, é chamado dístico de Escácia. A coisa julgada faz do preto branco, do redondo quadrado, transforma o errado em certo, muda relações de sangue. Então, se um dia o Tribunal Supremo Brasileiro resolver dizer que um fato não é fato, ele vai deixar de ser fato e nós não vamos poder dizer que isso é fato. É uma infelicidade, mas é uma realidade. Depois do discurso dele, o primeiro ponto que vocês dois já trouxeram muito bem, que é o discurso lido. A última vez que eu vi Lula ler um discurso foi a carta aos brasileiros na campanha de 2002. Depois ele sempre teve muita liberdade para improvisar. Depois ele falou no seu discurso também que o Brasil ele ajudou a desenvolver países mais pobres, que foi uma grande missão. Agora, tristemente, vai ser descobrir se ele quiser ajudar os países mais pobres e amigos a despeito e em detrimento dos nossos estados que precisam de uma atenção mais especial do governo federal. Veja o caso da transposição do Rio São Francisco, né? Foi muito engraçado que no debate da Band do segundo turno, ele sempre tenha falado com todas as obras. Mas nós concluímos 84% da obra, nós concluímos 86% da obra. Se você pegar os 16 anos de PT no governo, ele faz uma obra realizando-a 6% em cada ano, assim não é possível, assim não dá, assim levanta a suspeita. Isso não é ajudar um Estado que precisa, como foi o caso da transposição do São Francisco, realizando um porto, por exemplo, em Cuba. O terceiro ponto aqui, a luta contra a misoginia. Vale lembrar que os governos do PT nunca fizeram nada pela misoginia. No governo Lula foi aprovada a Lei Maria da Penha e no governo Dilma, 10 anos depois, foi aprovada a Lei do Feminicídio. Sabe por quê? Apesar da lei da misoginia, os casos de violência e de homicídios contra a mulher cresceram vertiginosamente. Então, é uma luta hipócrita, é uma luta só no título. Mais coisas aqui também. A luta contra a homofobia. O governo federal brasileiro foi praticamente inerte nessa luta. E por que agora ele se interessa? O último governo que fez algo pelo público LGBTQIA+, foi o governo Fernando Henrique Cardoso, através do ministro José Serra. Também temos aí o racismo. A lei de racismo no Brasil é de 89 e os casos de racismo, eles crescem na mesma progressão aritmética que sempre cresceram. A questão de chamar o seu rival de genocida, porque ele teve um discurso desastroso na pandemia, mas ninguém se lembra que foi dos governos do PT, de Lula, Dilma, que o Brasil perdeu cerca de 40 mil leitos de UTI. Se essas UTIs existissem, cerca de 150 mil pessoas não teriam morrido. Então, se é para brincar de genocida, ele que assumisse a sua parte. Nós
Ele falou da crise climática. No governo Lula não foi nenhum exemplo, né, de proteção ao desmatamento. Moradores de rua, ele quer dar casa às pessoas de baixa renda. Mas o morador de rua não tem renda. O que é que vai acontecer com eles? Ou então, ele desaprova a política adotada pelo Fernando Haddad na cidade de São Paulo, que transformou barracas em moradias, dando uma oportunidade para o tráfico esconder produtos, porque para você entrar numa barraca, você precisa de uma decisão judicial. E mais, não só manteve a barraca na rua, como fechou os centros de acolhimento. E vamos falar aqui de mais rapidamente, jamais renunciar à soberania. Quando mais médicos veio para o Brasil, aos mais médicos não se aplicou nem a Constituição, nem a CLT. Chega de divisão. Como o Piotto muito bem lembrou, quem criou o nós contra eles nesse país foi o próprio Lula em 2007. Então, há uma falsa superioridade moral nesse discurso. Ele vai ter 2 ministros a mais no STF e me preocupa o fato do Senado não conseguir ou não querer sabatinar esses ministros. Lembrando que ele colocou no STF Lewandowski, Toffoli e Carmen Lúcia, 3 ministros que foram muito favoráveis às suas demandas. E, por último, ele promete uma melhora econômica, mas ele até este momento não tem plano nenhum. Vamos lá, Paulo Figueiredo, deixa eu te trazer para esse debate também depois do discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, agora já com todos esses pontos levantados pelos colegas comentaristas aqui. Acho que o Pavinato fez um levantamento bastante preciso, o Zé Maria também, o Diogo também trouxe alguns pontos importantes. Olha, eu tenho que dizer, o discurso é um festival das pautas de esquerda, que são as pautas do Lula. O Pavinato enumerou cada uma delas muito bem. São as pautas da nova esquerda, isso é importante dizer. Não tem a ver com o Lula de 2002, as pautas são diferentes na sua maioria. A nova esquerda, a esquerda representada pelo Lula atualmente, é uma esquerda identitária. É uma esquerda com uma pauta ambientalista xiita. É uma esquerda divisiva, devo dizer divisiva. Divisiva entre homens e mulheres, entre gays e héteros, trans e cis, negros e brancos, enfim, todas as divisões que você pode imaginar, inclusive divisiva entre bolsonaristas e lulistas. Essa história de que não existem 2 Brasis, nós somos um único povo, uma única nação, essa história é uma história de capitulação. Não é nós vamos nos encontrar no meio. Nós ganhamos e vocês abaixem a sua cabeça e nos sigam. Isso não é união. Essa não é união. O discurso dele não foi um discurso de união. Foi um discurso de exigindo a capitulação do adversário. Isso sim. Quando ele fala de pregação criminosa do ódio, as palavras dele. Pregação criminosa do ódio. Ora, repare, prestem atenção nas palavras que estão dentro das palavras. Quando ele diz criminosa, ele já está dizendo que o discurso bolsonarista será considerado criminoso, será criminalizado, como já vem sendo. Então, quando eu falo que nós iniciaremos agora a era do expurgo dos patriotas, eu não estou exagerando. Está incluído dentro do discurso do Lula. Essa história de que precisamos de paz, precisamos de união, estamos cansados de brigar. É hora de baixar as armas, né? Repare, tem um momento onde ele fala isso. É hora de baixar as armas que jamais deveríamos ter levantado, porque armas matam e nós escolhemos a vida. Tá aí, são as palavras do próprio Lula. Isso é um discurso anti-armamentista. Esse é um discurso focado na reversão da flexibilização do direito à arma que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Isso não é um discurso de união. Isso é uma falácia. Quando o Lula fala em reconstruir a alma desse país, repare, reconstruir a alma. Olha a gravidade disso que a gente está falando. Ele diz que o país está com um problema da alma. E a quem que ele atribui o problema da alma do país? Aos bolsonaristas, talvez aos evangélicos, que deram tanto voto ao presidente Bolsonaro. Então, quem imagina que um presidente que fala que o amor venceu o ódio, ele está dizendo que do outro lado havia puro ódio. Então,
nós precisamos prestar atenção no que está sendo dito, porque às vezes as palavras parecem doces num primeiro momento, mas quando nós enxergamos o conteúdo por trás dessas palavras, esse não é um discurso de união. Volto a dizer, é um discurso exigindo a capitulação dos adversários. No caso, virtualmente metade do Brasil, que deve agora, segundo na visão do Lula, se render e abaixar a cabeça e aceitar essas mesmas pautas de esquerda identitárias, xiitas, que ele apresentou no seu discurso. Não foi um discurso de moderação, de meio, de encontro de um caminho de união num país dividido. Muito pelo contrário, foi um discurso de reforço dessas pautas de esquerda.